Mas hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus ontem falou muito forte ao meu coração. E eu espero que da forma com que Deus falou comigo, eu consiga transmitir a palavra para o seu coração, que o Espírito Santo fale aqui nessa noite. O título da palavra de hoje é Respeite os processos, tá bom? Se você puder ficar de pé, por favor, faça isso. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. 1 Samuel 17, 16. Diz assim: durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como seus irmãos estão e estraga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Guarde isso. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Porque afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Até aí, pode se assentar, fechar sua Bíblia, fechar os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. O Senhor tem liberdade e legalidade de ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmão, se tem uma coisa que só o tempo e os dias de fato vão nos ensinar e a gente vai adquirir a compreensão necessária, é que de fato algumas coisas que nós queremos não cabem na nossa vida. Algumas coisas que nós tanto desejamos e talvez tanto lutamos e tanto batalhamos, por mais que satisfaçam em certo ponto o nosso coração, não servem sobre a nossa vida. Para avançarmos da maneira certa, no tempo certo, e de uma maneira que realmente a gente abra o nosso coração para sentir Deus nos direcionando, a gente precisa aprender a tirar o nosso coração das coisas circunstanciais. Nós não conseguimos muito bem respeitar os processos da nossa vida, porque muitas vezes o nosso coração de fato está depositado sobre as coisas. Talvez com a nossa boca a gente diga até que não, mas no íntimo do nosso coração está sendo revelado que ele está depositado sobre coisas e não sobre aquilo que realmente Deus pode fazer. A gente vai aprender com o tempo que nem sempre a pessoa mais habilidosa ou preparada aos olhos do homem é aquele que vai assumir uma posição de liderança, que vai estar à frente de pessoas. Porque entenda o seguinte: o tempo vai nos ensinar que preparo, habilidades, você conseguir executar bem algo, realmente é importante. E jamais pode ser desvalorizado o tempo do preparo. Mas entenda isso.
tão importante quanto o tempo do preparo é o tempo do nosso caráter ser moldado. Existem pessoas com mãos prontas, mas com um coração que não está preparado. Existem pessoas com habilidades capazes de impressionar a outros, mas o coração está muito longe daquilo que ele precisa ser, para que aquela pessoa consiga executar aquilo. Guarde o que eu vou dizer para você. Não adianta habilidade fora do tempo certo. Habilidade fora do tempo certo pode gerar no coração daquele que a detém soberba, arrogância, centralidade de vida. E se tem coisas que Deus não vai se relacionar, é com a soberba, com aqueles que se colocam no centro de tudo. Deus rejeita esse tipo de atitude. Deus não se relaciona com isso. Então, entenda, é preciso ter mãos habilidosas para executar algo que Deus confia em nossas mãos. Sim. Mas é preciso ter um coração preparado para ser usado por Deus. É preciso ter uma mente transformada para sermos usados por Deus. Por isso, volto a dizer, respeitar os processos se faz necessário, para que a gente entenda que algumas coisas que queremos não servem para nós. Alguns lugares que queremos estar não servem para nós. Habilidades que temos, às vezes de sobra, e às vezes olhamos e dizemos assim, mas eu faço melhor que essa pessoa está fazendo. Talvez não são requisitadas para aquele tempo, porque o meu coração não está moldado e pronto o suficiente para que eu possa executar aquilo naquele tempo. Respeitar os processos é entender que nós não podemos forçar lugares. Nós não vamos forçar a vontade de Deus. A vontade de Deus, e a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu não posso forçar que a vontade de Deus seja a minha vontade, e que eu diminua a Deus ao tamanho daquilo que eu quero. Respeitar os processos de Deus sobre a minha vida é entender de fato que há um tempo e um propósito para cada coisa debaixo do céu. Lutar, batalhar, querer conquistar faz parte da nossa essência. Mas um conselho a você: não viva só por isso. Viva para que seu caráter seja moldado e seu coração seja construído em Deus, para que você se torne de fato imagem e semelhança dele. Porque o homem recebeu o governo das mãos do Senhor para governar sobre essa terra. Mas o homem, ele foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. E quanto mais nós entendermos esses processos de Deus, mais parecidos com Ele nós seremos. Nós muitas vezes não respeitamos os processos porque, volto a citar, queremos do nosso jeito, do nosso tempo e da nossa maneira. Mas nós vamos aprender que o tempo de Deus é melhor que o nosso. E respeitar os processos se faz extremamente necessário na nossa vida. A história que nós lemos, esse momento da história de Davi, é o início, é logo o início, né? Não o ponto de partida, mas é já no início da história de Davi, como uma talvez das mais emblemáticas, que nos mostram que respeitar os processos de Deus te levam de fato ao lugar que Deus determinou para que você esteja. Então quero dizer para você o seguinte: não respeitar o processo de Deus talvez leve você a um lugar que satisfaça o seu coração, mas não ao lugar que Deus queria que você estivesse. É difícil, mas eu vou dizer de novo: viver fora dos processos de Deus pode te levar a um lugar que satisfaça o seu coração, mas que no fundo você vai entender que não era o lugar que Deus tinha preparado para você. Por isso a gente precisa aprender a respeitar esse tempo de Deus. E Davi entendeu esses processos. Presta atenção comigo. Davi não nasceu para ser rei. Ele não nasceu como rei. Davi não tinha descendência de rei. Até porque antes dele só havia sido constituído um rei, Saul.
Ele não era da família de Saul, ele não era da linhagem de Saul. Então entenda, Davi não cresceu ouvindo que ele seria rei. Davi cresceu se tornando um pastor de ovelhas. Então ele não recebeu educação humana para ser rei. Ele não recebeu preparo humano para ser rei. Ele não foi instruído segundo essa maneira. Mas Davi, ao longo da sua jornada, e a Bíblia vai nos revelar, vai contar essa história, revela que ele aprendeu a construir nele a marca, talvez, dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Davi carregava a marca da dependência de Deus. Davi pode não ter sido criado e instruído na sua infância e adolescência para ser um rei, mas Davi cresceu sabendo quem era o único e verdadeiro Deus, e Davi cresceu sendo totalmente dependente do Senhor. Quando a gente vai para a palavra de Deus, no livro de Salmos, e não todos, claro, mas a gente vai se deparar com inúmeros salmos de Davi, que revelam períodos diferentes das fases da vida de Davi. Períodos da sua adolescência, da sua mocidade e já da sua velhice. Em todos eles nós vamos ver algo que vai, se entrelaçar, que revela o coração de Davi. O Salmo 23, que a gente tanto fala, e um monte de gente tem aberto em casa, ele é datado da adolescência de Davi, quando Davi olha para a sua situação, olha para eles lá cuidando das ovelhas no pasto, e ele canta, porque salmos são canções. Ele canta ao Senhor: Tu és o meu pastor e nada me faltará. Davi não estava dependendo das circunstâncias. Davi não estava pedindo para que ele fosse tirado daquele lugar, mas ele olha ao céu e diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E Davi diz: assim como eu cuido das minhas ovelhas aqui, que são do meu pai, o Senhor cuida de mim, e o Senhor não deixa nada faltar. A gente vai se deparar com outros textos de Davi, dizendo para Deus que Deus era para ele o seu escudo, a sua proteção, o seu refúgio, o seu socorro, bem presente no dia da angústia. Você não encontrará textos de Davi reclamando, brigando com Deus, exigindo que Deus fizesse as coisas à sua maneira. Mas nós vamos ver Davi nos melhores momentos glorificando a Deus, e nos piores momentos arrependido e lançado aos pés do Senhor. Porque Davi, volta a dizer, carregava a marca dos grandes homens de Deus. Entenda, homem e mulher de Deus. Uma das marcas que vai nos tornar realmente a pessoa que vai viver o propósito de Deus é revelar que a nossa dependência é de Deus e não das coisas circunstanciais, não das coisas que vêm e que passam. Guarde o que eu vou dizer para você. Nenhum grande homem de Deus se tornou grande pela sua capacidade ou pela sua habilidade, mas se tornou grande pelo seu coração, porque dependia de Deus. Você não se tornará grande nas mãos do Senhor pela sua força, pela sua capacidade. Deus te fará grande no tempo dele, porque o seu coração estará preparado para isso. E esse grande não é para ser melhor que ninguém, não. Esse grande é para ser alguém extremamente usado pelas mãos de Deus. Porque seja o Davi do pasto, ou seja o Davi do trono, o coração dele se manteve no Senhor. E quando ele estava para perder o trono para o seu filho, que o filho vinha para tirá-lo do trono, ele fugiu e disse assim: o que eu tenho de mais importante é o Senhor, eu não vou entrar nessa briga. Quando Davi peca e ele é repreendido por Natã, o que ele diz? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia de quem ele dependia. Por isso que respeitar os processos em Deus é entender que muitas vezes o nosso coração, ainda que as nossas mãos estejam prontas, ainda que a minha vontade seja fazer, eu tenho que entender que dentro do processo de Deus, às vezes o meu caráter não está forjado como deveria estar. O meu coração talvez não está moldado como ele deveria estar. E é um perigo aqui. Olha esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6 vai dizer o seguinte: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus
se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. A gente corre um sério risco muitas vezes de não respeitar o tempo e o processo de Deus e permitir que o nosso coração entre num ciclo perigosíssimo de orgulho. Então deixa eu te dar esse recado: não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Reconheça seus erros, reconheça suas falhas, reconheça onde você precisa e deve crescer e se aperfeiçoar, porque Deus resiste aos orgulhosos e aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Seja alguém que se apresenta com um coração humilde diante do Senhor. Olha esse Salmo 51, 17. Olha o que diz nesse texto: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É isso que o Senhor espera de nós. Apesar de Davi ser um homem falho, como qualquer um de nós, ele carregava dentro de si um espírito de excelência. A história de Davi vai nos apontar que tudo que Davi colocava as mãos para fazer, ele fazia com excelência, ele fazia com destreza. A capacidade de Davi era grande comparada aos outros. A capacidade de executar algo bom era grande. Mas não foi a capacidade humana de Davi, não foi a técnica de Davi, não foi a habilidade de Davi, não foi a eloquência de Davi. Não foi isso que chamou a atenção de Deus e fez com que Deus o tirasse do pasto e o colocasse no trono. O que fez com que Deus o tirasse de um lugar e o colocasse num outro foi o seu coração, foi a sua obediência. Porque Deus não vê como nós vemos. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7, a gente vai ouvir o texto de Deus falando ao coração do profeta Samuel. E diz assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Só que eu vou usar esse texto para te incomodar, porque Deus me incomodou, então vou te incomodar também. Então, por mais habilidoso ou habilidosa que você seja, por mais preparado aos olhos de todos que você seja, se você ainda não chegou ao lugar que Deus te apontou, é porque o teu coração não está pronto para isso ainda. O teu caráter não está forjado o suficiente para isso ainda. Porque quando tiver, Deus vai te colocar naquele lugar que Ele prometeu para você. Por isso, mais importante do que as coisas exteriores, ainda que sejam importantes, é ter o meu coração moldado e forjado pela palavra de Deus. Davi não foi criado para ser rei, mas ele tinha o coração de um rei. Davi não foi preparado para ser rei, mas ele tinha o porte de um rei, disposição para servir. Davi foi excelente em tudo o que fez, por isso Deus o levantou. No dia desse texto, quando a história é narrada, presta atenção, Davi não saiu de casa para uma batalha. Jessé não chamou Davi e falou: Davi, vai lá, tem um gigante importunando o exército do Deus vivo, mata aquele gigante. Deus não mandou Davi ir para frente da batalha. Deus não deu uma ordem para Davi ir para frente da batalha. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Quem está entendendo isso comigo aqui? Diga amém. Não. Davi sai da casa dele para ir na zona de guerra, de frente ao conflito, aonde os irmãos dele estavam. Por quê? Porque o pai pediu. Ele foi em obediência. Pausa. Obedecer o pai muitas vezes vai te colocar em lugares de conflito, em lugares de problema, em lugares de dificuldade. Talvez você olhe e fale assim: mas eu só obedeci.
Olha o problema que eu estou. Senhor, eu vi porque o Senhor mandou, eu fiz porque o Senhor direcionou, e agora eu estou com esse problema. Davi saiu de casa para levar pão, grãos tostados, as frutas secas e queijo para o lugar da batalha. Ele não saiu para guerrear. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Às vezes você está no meio do problema, você fala assim, mas eu não tenho nada para resolver isso aqui. Davi saiu para ir levar comida e voltar trazendo notícia dos seus irmãos. Quando Davi vai chegando na onde os soldados estão, o que Davi vê? Davi vê o exército de Deus vindo com gritos de guerra. Vamos vencer. Hoje esses filisteus vão morrer. Sei lá como é que era o grito de guerra deles, sei lá, pensa no grito de guerra, imagina o exército gritando, chofar tocando, e eles lá, imagina para o menino Davi, que quem era Davi até essa época? O texto vai dizer, Davi, filho de Jessé, o Efrateu. Davi era só o filho de Jessé, o arpista de Saul, o irmão mais novo de soldados do exército de Saul. Você consegue entender isso aqui, sim ou não? Essa era a ótica que as pessoas tinham de Davi, porque as pessoas julgam pela aparência, por aquilo que elas acham que sabem. As pessoas às vezes nem te conhecem, mas elas vão ter uma pré-opinião e um pré-julgamento a seu respeito, porque elas não sabem daquilo que Deus está tratando no seu coração. Elas não sabem daquilo que Deus está construindo no teu caráter. Elas não sabem o quanto Deus está te forjando, o quanto Deus está te moendo, o quanto Deus está te desconstruindo. Elas não sabem o quanto Deus está te preparando para pisar e andar em lugares altos. Então não se importe com isso. Davi era o filho de Jessé, o arpista de Davi, o irmão mais novo de alguns soldados do exército de Saul. Apenas isso. Escute o que eu vou dizer. A essa altura, Davi sabia quem ele era e sabia quem ele seria. Davi sabia que ele era o filho de Jessé, mas sabia que ele havia recebido uma unção para ser o rei de Israel. As pessoas não sabiam quem Davi era, mas Davi sabia quem ele era. As pessoas não sabiam o que Deus iria fazer na vida de Davi, mas Davi sabia o que Deus poderia fazer através da sua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deus constrói sonhos no seu coração. Deus aponta projetos no seu coração. Deus dá visões a você. Deus dá direções a você, que talvez ninguém mais vai entender, que ninguém mais vai acreditar, que todo mundo vai achar impossível de acontecer. Mas quando Deus estiver construindo o teu caráter, o teu íntimo, é Deus te forjando para você aprender a respeitar os processos, para que no tempo certo as coisas fluam na sua vida, para que no tempo certo as coisas caminhem na sua vida. E talvez você seja hoje um Davi, colocado diante de situações difíceis, diante de problemas que você sequer olhou para eles e falou assim, eu vou entrar nesse problema. Não, você foi colocado ali. Talvez você enfrenta situações que a sua fé é confrontada, a sua convicção é confrontada. Aí eu te pergunto hoje, o que nós faremos? Nós nos calaremos? Nós fugiremos de medo? Ou nós vamos nos posicionar segundo a nossa fé? Ou será que nós podemos nos posicionar como resposta aos problemas? Mesmo depois de receber a unção como futuro rei de Israel, Davi não deixou a soberba entrar no seu coração. Davi não exigiu nada de ninguém. Davi não exigiu respeito de ninguém. Depois da unção de rei, Davi voltou a cuidar das ovelhas no pasto. Davi era chamado para tocar harpa na presença de Saul. Ele tocava, Saul se acalmava, Davi voltava para o pasto.
Davi voltava a servir. Uma das marcas de uma pessoa que está respeitando o processo de Deus é não ter problema em servir. Quem quer palco demais, quem quer estrelato demais, não está preparado para estar lá. Se você quiser ser líder em alguma frente, se você quiser ser líder na sua empresa, líder na igreja, líder na sua casa, líder em qualquer posição que você estiver, você vai ter que entender e aprender que os líderes tem que ser aquele que mais serve, aquele que mais entrega, aquele que mais se doa. E Davi estava sendo forjado, o processo estava acontecendo nele, porque ele não exigiu a posição, ele não bateu no peito e disse assim: ei, que bagunça é essa daqui? Deixa que o novo rei de Israel está aqui, eu vou resolver isso. Não foi isso que Davi fez. Não era hora dele se revelar, não era hora dele se manifestar, era hora só dele ser o Davi. O Davi que Deus conhecia, não o que os outros conheciam. E Davi foi naquele dia, para aquela circunstância, para o exército de Israel e para a nação de Israel. Davi se tornou resposta a um problema. Deixa eu te dizer algo. Quando você respeitar os processos de Deus no seu coração e na sua vida, por aquilo que você carrega, pela unção que existe sobre a sua vida, você se tornará resposta a ambientes de caos. Você se transformará resposta a ambientes de desequilíbrio. Você se transformará em resposta a ambientes totalmente desequilibrados e perdidos, porque a unção que está sobre a sua vida vai fazer a diferença no lugar aonde Deus te colocou. Quando ninguém mais sabia o que fazer, Davi disse: peraí. Quem que esse rapaz acha que é? Para estar enfrentando, menosprezando o exército do Deus vivo assim? Sabe por que Davi se posiciona para enfrentar Golias? Porque ele não se conformou com aquilo. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo assim? E eu tenho que te questionar nessa noite o seguinte: quando você se depara com uma situação que te confronta, que é difícil às vezes ser enfrentada, que te incomoda, que time você pertence? Daquele time que se conforma com tudo? Não dá para mudar, não dá para melhorar, eu já tentei de tudo. Do time que reclama de tudo: isso aqui tá uma porcaria, isso aqui não resolve, isso aqui é isso, já tentei de tudo. Ninguém toma uma postura, ninguém tem uma posição. Você é do time que foge de medo de virar as costas e fala: não é meu problema não quero nem saber, vou nem me envolver. Ou você é do time que se levanta para fazer? Porque Israel, o exército de Israel, desce gritando para a batalha e foge de medo de Golias. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem fala demais, na verdade, não faz nada. Tem gente que fala demais, mas não tem coragem para fazer nada. Quem fala demais e não faz nada é a pessoa que não respeita o processo, não está sendo transformada, não está sendo aperfeiçoada. Porque quem está sendo aperfeiçoado por Deus, quem está vivendo o processo de Deus, ele cresce, ele serve, ele estende a mão e ele é o primeiro a fazer antes de falar. Tem que fazer, eu vou para frente. Presta atenção, Davi não saiu de casa para guerrear. Davi não saiu de casa para enfrentar um gigante. Ele saiu para levar pão, queijo e fruta seca, grão tostado para os irmãos. Foi isso que ele fez. Golias não era um problema de Davi, mas Davi estava num ambiente onde tinha um problema. Golias não era problema de Davi, mas ninguém tinha coragem para resolver o problema, e Davi teve. Israel gritou bastante, mas não agiu nada. O Davi, o filho de Jessé, o arpista de Davi, foi resposta para um exército medroso. O menino que não tinha armadura, espada, escudo, foi resposta para homens tecnicamente preparados. Tinham homens preparados para guerrear ali, mas os homens preparados em suas habilidades não viam nada além das impossibilidades.
Pessoas preparadas demais, às vezes só veem impossibilidades. Mas pessoas que estão vivendo o processo de Deus, sendo transformadas, tendo a sua fé aperfeiçoada, veem oportunidades diante de dificuldades. Quem você é? Aquele que diz assim: eu vou crescer com isso. Não, meu Deus fez de novo, meu Deus fará outra vez. Não, meu Deus está comigo. Quando eu vejo a forma com que Davi reage a essa situação, pelo menos 4 coisas ficam muito claras para mim. Presta atenção. Primeira delas, Davi olha para Golias enfrentando o exército de Deus vivo e diz assim: é grande, mas eu sei como fazer. Eu já tive que derrubar um urso e um leão. Eu tenho referência. Eu já enfrentei desafios maiores que esse. Quem está entendendo? Quem vive experiência em Deus tem referência de como fazer. Não, é grande, não vou menosprezar o problema não, é grande. O menino é grande. Mas Deus já fez através de mim. Mas eu tenho referência de como fazer. Davi vai dizer assim: e eu sei como fazer. O urso, o leão, eu sei. Porque quem tem referência tem coragem para executar. Tem coragem, não, Deus já fez, Deus vai fazer de novo, então eu vou me levantar para fazer. Terceiro, ele disse: eu sei por que eu vou fazer. Porque Davi teve motivação para fazer também. Motivação foi honrar o nome do Senhor. Calma. A motivação está registrada 2 vezes. Quando ele pergunta assim: o que Saul vai dar para o homem que matar esse gigante? Vai dar a mão da filha dele, a princesa, e a família nunca mais vai pagar imposto. Então Davi também tinha uma motivação para fazer. Quem está entendendo isso? E por último, 4, claro, não menos importante, talvez o mais importante de todos, ele diz assim: então eu sei por quem eu vou fazer. Porque quando Golias vem contra ele, o que ele diz? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você está sendo aperfeiçoado por Deus nos processos da sua vida, você sabe por quem você se move. Você sabe de quem você é totalmente dependente. Quem entende os processos de Deus entende que pode ser resposta para ambientes difíceis, para ambientes desequilibrados, para ambientes de medo. Sabe por quê? Porque você sabe a presença de Deus que você carrega. Quando você sabe que você se move por aquilo que Deus está te levando a ser e a viver, você faz com aquilo que você tem na sua mão. Porque o que tem de gente, me permita, corajosa, mas cheia de desculpa, não está escrito. Gente cheia de coragem, mas na medida que tem coragem, tem desculpa para dizer, fala assim: não tenho a ferramenta certa, eu não tenho a capacidade certa, eu não tenho, olha, falta isso, falta aquilo. Pare de olhar para aquilo que você não tem e comece a acreditar que Deus vai fazer através de você com aquilo que você tem, com aquilo que você é. O que Davi tinha? Fé e convicção de que Deus faria de novo através da vida dele. Davi tinha convicção e fé que aquele gigante cairia. Quando Saul chama Davi para a presença dele, fala: mas você vai enfrentar esse gigante? Fica tranquilo, senhor. Já deu certo lá no pasto quando ninguém estava vendo, vai dar certo aqui. Aí o que Saul diz? Então toma minha armadura. Vai lá. A Bíblia vai contar o quê? Que Davi não dá. Porque algumas pessoas, pega isso, pelo amor de Deus. Algumas pessoas não vão entender a forma com que Deus estará agindo através da sua vida. E vão querer desconfigurar a tua coragem para dizer: mas então faz desse jeito. Mas Deus não te levantou para fazer do jeito do outro. Deus te levantou para agir através da sua vida e usar você com aquilo que Ele te deu. Não permita que pessoas te desconfigurem,
que pessoas coloquem pesos desnecessários sobre a sua vida, dizendo, fala assim, para isso dar certo você tem que fazer assim, para isso dar certo você tem que fazer desse jeito, para isso dar certo você tem que fazer assim, você tem que fazer exatamente do jeito que Deus está apontando para o seu coração. Tenha conselho de pessoas sábias, tenha conselho de pessoas que podem acrescentar na sua vida, mas siga a voz de Deus no seu coração. Presta atenção comigo, isso não é pegadinha, tá? Davi se tornou um homem de guerra, sim ou não? Sim, ao ponto de Deus dizer para ele, você não vai construir o meu templo, suas mãos são mãos de sangue, quem vai construir é o teu filho, você não vai construir o meu templo. E Davi se tornou um grande guerreiro. Olha o que diz 1 Samuel 18:5. Esse texto vai dizer assim: Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como os oficiais de Saul. Então preste atenção, Davi se tornou um grande guerreiro, sim ou não? Então Davi depois usou armadura, sim ou não? Mas por que ele não usou lá para enfrentar Golias? Porque não era hora de usar armadura. Quando a gente respeita o processo, a gente vai entender que tem tempo que a gente age de uma maneira e tem tempo que a gente age de outra. Para derrubar Golias não era na força de Davi, era na fé dele, mas na unção que estava sobre a vida dele. Tem coisa, entenda, que você vai ter que enfrentar de peito aberto e dizer, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, se o Senhor abriu essa porta, se o Senhor me trouxe nesse lugar, é porque o Senhor estará comigo para derrubar os gigantes que se levantarem. Para derrubar o Golias, Davi precisou só ser o Davi daquele tempo. Logo para frente, anos depois, ele se tornaria Davi, o grande guerreiro, e depois Davi, o rei. Mas naquele momento, Davi era só o Davi. Você consegue entender isso aqui comigo ou não? Para cada fase da sua vida, para cada tempo da sua vida, para cada momento da sua história, você vai lidar com circunstâncias, com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Para que você entenda, não é na sua capacidade, é na unção que está sobre você. É na unção que move os teus passos. Não era hora de vestir armadura, não fazia parte do processo de Deus. Num outro momento, foi. E o que Davi usou para derrubar o gigante? Não me diga estilingue, pelo amor de Deus. Porque eu já vi pregador falar assim, Davi usou um estilingue. O camarada que prega e fala um negócio desse, ele não se dá o trabalho nem de buscar o que é uma funda. Ah, funda é um estilingue. Não, querido, funda não é um estilingue. Em Juízes você vai ver que a funda se tornou uma arma de guerra tão importante quanto um arco e flecha. A história teológica aponta que um bom fundista poderia lançar uma pedra. Isso está para qualquer pessoa que quiser pesquisar. Se quiser pesquisar um pouquinho, você vai ver isso. Qualquer bom fundista poderia lançar uma pedra. Então imagina comigo, a funda, ela tinha uma base de couro mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, que abraçava uma pedra que ficava talvez aqui no eixinho da minha mão aqui. Então talvez uma pedra mais ou menos assim, de um diâmetro assim, que ficava ali. A história vai dizer que alguns fundistas podiam lançar uma pedra até 183 quilômetros por hora. A funda era uma arma de defesa dos pastores de ovelha, porque com a funda eles atacavam lobos, outros animais que viam atacar o rebanho, e ele lançava essas pedras já à distância para que os animais não chegassem. E posteriormente no livro de Juízes, eu não vou lembrar se é 18 ou 20, ali você vai ver sobre isso. No dos principais exércitos haviam 700 fundistas que estavam na frente da batalha para espantar o inimigo junto com os arqueiros. Então a funda não era uma coisinha qualquer. Davi sabia manusear. Olha o que eu disse aqui no começo, habilidade é importante no tempo certo, amém? Amém ou não? Você vai ver em algum outro momento a Bíblia falar que Davi usou a funda? Sim ou não? Não. Davi depois virou um guerreiro, e guerreiro usa espada, escudo. Mas naquele momento, no processo que ele estava passando, não era para ele enfrentar Golias com espada, era para ele enfrentar Golias com uma funda. Era o que ele tinha, era só o que ele tinha, porque fazia parte de quem ele era. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Enfrente os desafios com aquilo que você tem e quem você é, porque Deus te escolheu para esse tempo e para esse lugar.
Respeite o processo. A Bíblia vai dizer que ele lança a pedra. Imagine uma pedra, não sei se a de Davi voou a 180 km por hora, mas imagine que sim, pegando na testa do gigante. Que pedrada, irmãos. O gigante cai. Agora presta atenção comigo, nas vozes que ecoam do lado, alguém dizendo assim: o que aquele menino tá indo lá falar com Saul? Não é o filho de Jessé, irmão dos 3 ali, ó? É. Ele vai enfrentar Golias. Vocês estão ouvindo? Estava ouvindo lá na frente lá. Que ele foi arrumar para a vida dele? Esse menino não tem juízo. Já ouviu umas coisas assim a respeito da sua vida, sim ou não? A pessoa não tem juízo. Onde foi se enfiar, meu Deus? Trouxe um problema para a vida dele, trouxe um problema para a vida dela. Estava tão quietinho lá. Alguém gritando assim: aposto 10 no gigante. Esse menino não dura 5 minutos. Alguém diz assim: vamos ver, né? Agora imagina ele saindo da tenda de Saul, com a armadura, tentando andar. Falou assim: não dá. Tira a armadura, e o povo olhando, falou assim: o que está acontecendo? E ele indo e Golias vindo, e o povo falando, olhando, falando assim: esse menino vai morrer. Alguém dizendo assim: não, eu prefiro esperar o desfecho, né? Sempre tem aqueles que não se posicionam assim: vamos ver o que vai dar. Prepara para correr, mas vamos ver o que vai dar, né? E o povo olhando, Golias olhando, falando assim: eu sou um cachorro para que você venha comigo com pedra? Aí Davi já solta assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu já posso ouvir, se fosse hoje, assim: né? Agora imagina o povo olhando e falando assim: o que aquele menino está fazendo com essa pedra? Imagina alguém gritando assim: caiu. Aí ele fala: caiu quem? Davi caiu? Não, o gigante caiu. Daqui a pouco talvez alguém tentando olhar, só vê a mãozinha de Davi fazendo assim com a cabeça do gigante. Porque a Bíblia diz que ele derruba o gigante, ele vai, pega a espada do gigante, corta a cabeça, levanta ela e está aqui, ó. Davi foi resposta para um problema, porque ele respeitou os processos de Deus. Depois de derrotar Golias, Davi não se sentou no trono. Davi voltou para o pasto para cuidar das ovelhas do pai. Tempos depois ele volta para ser o escudeiro de Saul. Tempos depois ele volta a ser um dos guerreiros de Saul. Tempos depois ele tem que fugir de Saul porque Saul queria matá-lo. Tempos depois ele vira rei de Judá. E só depois de 7 anos como rei de Judá ele é aceito como rei de Israel. Muitos anos depois de receber a unção. Mas Davi respeitou os processos. Respeite os processos. Respeite o que Deus está fazendo. Seja no deserto, seja no vale, seja em fartura, seja em escassez. Respeite o que Deus está fazendo. Termino e concluo dizendo para você: a gente precisa passar por uma transformação pessoal. E uma transformação pessoal vai ser reflexo de respeitar os processos que a gente tem que enfrentar. João 14:6 vai nos trazer palavras de Jesus quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda, antes de ser a sua vida, Jesus vai ser o seu caminho, vai se tornar a sua verdade para se tornar a sua vida. É processual. A gente vai aprender que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Antes de ser perfeita, ela vai se tornar boa, agradável ao teu coração, para que ela seja perfeita na tua vida. A nossa transformação em Cristo, ela é processual. Então respeite o tempo do pasto, para que você viva o tempo do trono. Respeite o processo do cheiro das ovelhas, para que você viva tempos de paz. Respeite os processos para enfrentar o urso e o leão longe dos olhos de todo mundo, para que você possa derrubar o Golias na frente das pessoas que nem sabiam quem você era. Respeite o processo do servir, porque aquele que serve pode liderar pessoas. Respeite o tempo da perseguição e o processo de ser perseguido e caluniado, porque aquele que suporta é aquele também que é honrado. Respeite o tempo do desconhecimento, para que você seja reconhecido dentro do tempo de Deus. Respeite o tempo do anonimato, para que no tempo de Deus você seja honrado para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vou pedir que você se coloque de pé.
porque eu quero orar para que haja entendimento no nosso coração, para que a gente respeite o tempo e o processo de Deus em nome de Jesus.